Que música é essa mesmo? Com destino a felicidade, a felicidade. Pensa em mim, chore por mim, minha família não liga. É isso. Mas para de pensar isso, Elizabeth, tu te concentres, minha querida, na notícia. O IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país. Inflação é aquele negocinho que rouba parte do nosso dinheiro. Vamos assim dizer, a gente vai no mercado e sente que tem uma grana, mas conseguiu consumir pouco, é a inflação ali levando uma parte. Esse índice subiu 0,16 em março. Isso é muito, isso é pouco, é o esperado? Veio abaixo do esperado, viu, Elisa? Surpresa positiva, inclusive, então de acordo com isso. É bom. Olha. Já era esperado uma desaceleração, só que a desaceleração ela foi maior do que o esperado. A expectativa da Reuters era de que a gente tivesse uma inflação na casa do 0,25%, ou seja, veio 0,16%. E quem puxou essa desaceleração? O grupo de alimentos in natura, inclusive, com algumas acelerações, por exemplo, o arroz, que teve uma deflação que não estava sendo esperado, e também o grupo de educação, que aí se dissipou totalmente aquela questão aqueles reajustes das mensalidades que são bem sazonais e que no início do ano pesam bastante, então desacelerou. Eu separei aqui na tela para poder a gente dar uma olhada os grupos que realmente ainda se mantêm no positivo, mas que estão em desaceleração e por isso esse resultado. A alimentação, ainda que o grupo que ainda pesa um pouco mais, tem uma alta aqui de 0,53%. Porém, no mês de fevereiro estava em 0,95%, ou seja, caímos bastante aqui para 0,53%. Agora, saúde e cuidados pessoais, alta de 0,43%, também foi o segundo grupo que realmente pesou, influenciou um pouco mais no índice geral, por causa dos reajustes dos planos de saúde. Esses vêm ainda pesando bastante. Despesas pessoais foi outro grupo que ficou aqui em alta de 0,33%. E aqui entra algumas coisas já de serviços, inclusive. A gente sabe que cuidados pessoais têm pesado bastante aí no bolso, serviço de manicure e outros serviços que estão bem mais caros. Habitação. E aqui na habitação entra um ponto importante, energia elétrica. A gente vai falar mais sobre energia elétrica, mas esse grupo subiu 0,19% por causa do reajuste da energia elétrica, que passou a valer já nesse mês passado, e isso acabou pesando já no índice de inflação. A gente vai entrar daqui a pouquinho nessa história aqui de energia elétrica, mas antes disso, olha como é importante a gente observar esse movimento de desaceleração da inflação. Eu já falava para vocês sobre essa expectativa do mercado por causa dos efeitos climáticos, que eles foram mais brandos, ou seja, não foram tão graves quanto era o esperado e que por isso o mercado já vinha esperando essa desaceleração. No grupo de alimentos, inclusive, eu estou aqui com a telinha aberta, o arroz caiu bastante, queijo, contrafilé, alcatra, a batata inglesa, gente, a batata inglesa agora está com a deflação de mais de 14%. Olha, purê de batata, batata purê frita, de batata frita, arroz e carne está liberado, menino. Pode fazer o prato aí para poder se alimentar. Que coisa boa. É claro, ainda tem alguns alimentos pontuais, o morango está muito caro ainda, açaí, alguns outros alimentos que ainda estão bastante caros e que ainda pesam um pouco, mas esse processo ainda deve continuar de desaceleração, portanto a gente vai continuar acompanhando. Agora, prestar muito atenção que a gente tem uma defasagem da gasolina muito grande ainda em relação aos preços lá fora, a gente está segurando bastante ainda esse preço do combustível aqui no Brasil e quando esse reajuste vir aí a gente pode sentir o grupo de transporte, não é o caso agora o grupo de transporte, passagem aérea, gasolina, isso tudo está lá para baixo. Vamos seguir observando, então, alimento, porque está desacelerando e aí está a inflação 0,16 abaixo do esperado. Nossa, você falou do preço do morango. Pois é, tá bem caro, gente, né? que louco. Outro dia eu fui comprar morango e não tinha o preço. Falei, tudo bem, morango, né? Olha o susto quando chegou no fruta. caixa. Aí você chega no caixa, você fica com vergonha, porque a pessoa fala assim, isso, R$15,90. Aí você fica... Você até gagueja sabe na assim, hora, aquela né? coisa que você não quer falar assim, devolve aqui que eu acho que eu não vou levar então, hoje. Nessa, olha, cebola e morango, gente, ainda tá pesando um pouquinho. Eita, mas, lasqueira. em compensação, a gente tem o arroz caindo bastante, óleo de soja, batata inglesa, até o azeite. A inflação do azeite deu uma desacelerada, viu? Jura? Agora, vamos esperar esse efeito chegar lá na ponta final, no bolso do consumidor. É uma careza, hein? Vamos falar de energia elétrica. O governo federal assinou uma medida provisória, uma MP, com o objetivo de baixar o preço da conta de luz. Mas vai cair mesmo? Vai conseguir? Vai cair pelo menos até 2016. Lembra que eu estava falando aqui que o grupo de habitação foi pelo um dos menos que até se manter... 2016? Exatamente isso, vou explicar melhor. Nossa, grupo de misteriosa. habitação já mostrava aqui uma preocupação, já mostra uma alta nessa
inflação desse mês de março por causa da energia elétrica, do reajuste. O governo já vinha detectando que essa questão da energia elétrica poderia ser um ponto que está pesando negativo aí na popularidade do governo. E o que acontece? Vem então o governo, assina essa MP, que inclui o seguinte, vamos aqui para a tela para poder a gente entender. O governo detectou alguns problemas na conta de energia elétrica. A gente pagava ali, no meio daquelas tarifas todas, a compensação pela conta da Covid, ou seja, lá quando teve a Covid, no governo passado, foi feito ali algumas compensações, só que com juros muito altos, essa conta a gente vem pagando até hoje. Escassez hídrica, todo aquele problema que a gente teve com escassez hídrica lá atrás, reservatórios mais baixos, tudo isso também vinha sendo subsidiado nessas contas pela população, porque acaba que essa conta chega e tem que pagar de alguma forma. E ainda tem as distorções tarifárias, e aqui tinham muitas mesmo. Juntando isso aqui, eram débitos na casa dos 11 bi, que ficavam sempre sendo rateados entre as contas e que, junto com o reajuste, acabava pesando muito. O que o governo fez? Ele veio aqui, ó. A gente sabe que a Eletrobras foi privatizada, parte dela ali foi privatizada. E o governo já tinha um dinheiro ali para receber pelos próximos anos da privatização da Eletrobras. O que o governo fez? Antecipou esse dinheiro dessa privatização, 26 bi, para quitar esses débitos e conseguir reduzir a conta de energia entre 3,5% e 5%, pelo menos até 2026. É uma resolução para esse D0, consegue resolver isso agora. Dividir a opinião um pouco ali nas alas do governo, algumas pessoas ficavam ali um pouco meio receosas com essa atitude, porque você resolve o agora, mas e depois de 2016? Essa é a preocupação. Por outro lado, olhando para a Eletrobras, lembra que esse era um ponto bastante criticado por esse governo dessa privatização? Agora o governo perde todas as prerrogativas ali de falar sobre a privatização, porque esse dinheiro agora vai ser útil para resolver esse problema no D0, que é a conta de energia, pode baratear até 5% no final das contas e a gente vai precisar ver como é que vai ficar o efeito disso na inflação. Mas aí agora não vai mais dar mais para poder falar dessa privatização da Eletrobras. Tudo interligado, né? No fim das contas, tudo acaba lá na inflação e também o lance da popularidade, porque falar de conta de luz é falar da vida de todo mundo, né? Porque praticamente todo mundo paga conta de luz. Você lembra do DPVAT? Pois é, aquele seguro. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que recria e traz novas regras para esse seguro obrigatório de veículos. E como é que fica esse DPVAT reformulado? Por um lado, a gente barateia ali a conta de energia, aí vem o DPVAT ali do outro lado, né? E aí a gente vai fazendo aquele equilíbrio, Elisa. Stick puxa. Algumas mudanças e o DPVAT volta. A gente tinha, o DPVAT a gente tinha deixado de pagar em 2020, ainda no governo anterior. 2016, ele custava uma média de R$100. Aí esse valor veio reduzindo. Os últimos meses ali, 2020, custava R$5 e um pouquinho. O que o DPVAT faz? Esse seguro, ele cobre despesas médicas na casa de até R$2.700 para quem sofreu algum acidente de trânsito. E para quem teve, infelizmente, perda por morte e invalidez, tem aí um valor de, se não me engano, R$13 mil na época que era pago para isso. Só que desde novembro, a Caixa Econômica Federal, que vinha gerindo esse dinheiro, diz que não tem mais como atender esses pedidos, esses seguros, em caso de acidente de trânsito, desde novembro não tem como estar sendo pago. Por isso, o governo agora anda com isso para poder voltar com esse DPVAT. Mas tem algumas mudanças, vamos olhar aqui na tela. Primeiro de tudo, muda o nome, vai deixar de ser DPVAT, vai passar a ser SPVAT. Eita! Seguro para vida de... agora, esqueci agora. Peraí, você vai falando aí que eu vou caçando aqui. Salva aqui a analista. Muda para SPVAT. Serão inclusos nesse serviço todo, serviço funerário, que não estava incluso nesse seguro quando ele era pago, reabilitação profissional no caso de invalidez. Sofreu um acidente, aí ficou com algum tipo de invalidez que vai te prejudicar na tua profissão, vai ter que ter uma reabilitação profissional e despesas médicas como, por exemplo, fisioterapia, aparelhos ortopédicos e também remédios que não são cobertos pelo SUS. Isso daqui foi incluso nesse texto aprovado na Câmara, ainda precisa ir para o Senado para votação e assim, quando for definido no Senado, aí depois vai para a sanção e a gente vai ter uma noção de quanto vai ficar essa parcela desse seguro, porque lá atrás só incluía o caso de morte e invalidez e despesas médicas na casa dos R$2.000 e poucos. Ou seja, tem outras coisinhas aqui que o governo quer cobrir agora também com esse seguro de proteção à vida no acidente de... Isso, danos, ou seja, o DPVAT é danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Agora é seguro pessoal... Não achei.
Não achei, queria fingir. Queria te dizer que é sem, sei lá, parada, mas eu não achei. Eu dei um Google, porque como é tá novo, aqui. tá entendendo? É novo, você que sabe novo. em primeira mão Mas disso, tem, minha querida. Mas já eu tá coloquei SPVAT e tudo me responde DPVAT. Ó, é seguro obrigatório para proteção de tá. vítimas de acidentes de trânsito. Tá lá no site da CNN Brasil, atualizado. Tá amarrado em nome de Jesus aqui, que a Débora Oliveira não sabe, ela sabe, É isso, SPVAT, gente, seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. É que a idade vai chegando, aí o computadorzinho vai falhando aqui, às vezes aqui o HD, tem que colocar aquele processador da inteligência artificial. O colágeno, né? O colágeno vai abandonando a gente.